Deus é bom. Os irmãos encontraram aí? Efésios capítulo 5. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Somente até aí. Irmãos, o tema da mensagem que o Senhor me deu é: um dia teremos que nos apresentar a Ele. Irmãos, o Senhor, Ele tem falado muito comigo nesses dias sobre esteja pronto. O Senhor tem falado muito comigo nesses dias sobre isso. Esteja pronto. Esse ano completa 30 anos, pela misericórdia de Deus, que eu estou a todos os meses participando da ceia do Senhor, ceando, participando do corpo de Cristo, sabe, há 30 anos ali, olha, me apresentando a Deus ali, não somente aos domingos, mas sempre ali, 30 anos caminhando, buscando no Senhor um aperfeiçoamento, buscando em Deus, a cada dia ser uma pessoa um pouco melhor hoje do que eu fui ontem. E eu tenho visto, irmãos, tantas coisas acontecendo nesses dias, ou melhor, nos últimos anos, tantas coisas acontecendo, e cada dia que passa, irmãos, a gente vê como o louvor que nós acabamos de adorar aqui agora por último, né? Que Ele está batendo na porta, Ele está às portas, e isso cada dia que passa, irmãos, está mais claro, está mais óbvio, do retorno do Messias, do Senhor que virá buscar a noiva, que virá buscar a igreja. Mas a pergunta é: estamos prontos? A situação mundial, irmãos, está cada vez mais crítica, por causa de tantas coisas, mas uma delas que nós temos visto agora recentemente, e intensificou ontem, essa guerra. Há quantos anos nós temos ouvido a respeito de guerras? Ucrânia com Rússia, Israel com Irã. E há anos, mas o negócio parece que está afunilando. As coisas parecem que estão estreitando cada vez mais. E agora os Estados Unidos entra nessa guerra lá do Irã com Israel. Houve um bombardeio, eu creio aqui que todos estão sabendo. O bombardeio que os Estados Unidos entrou agora na guerra e fez lá nas ogivas, lá na parte lá nuclear, lá atingiu as áreas nucleares do Irã. E agora, irmãos, agora o mundo começa a se movimentar. E isso tudo que está acontecendo é bíblico. Sobre guerras, rumores de guerras. Tudo isso que está acontecendo está na palavra de Deus. Nós estamos aí, irmãos, se Deus não tiver misericórdia, estamos aí a um passo de poder iniciar aí uma guerra mundial, a terceira guerra mundial. E isso tudo é o quê? Mas vamos orar, meu irmão, a gente ora, a gente pede a Deus por misericórdia, sim, mas existem certas coisas que infelizmente vão acontecer, não por causa de Deus,
mas por causa do homem. Eu estava agora há pouco ali conversando com o nosso amado irmão, e nós falávamos sobre isso, sobre está nas nossas mãos agora a salvação, está nas nossas mãos agora a decisão. Sabe, mas o homem, ele tem decidido mal, o homem tem feito coisas que, sabe, abominam ao Senhor. Eu creio, irmãos, que por muito menos o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Se nós pararmos e lermos a palavra de Deus e compararmos a situação das cidades a qual o Senhor destruiu, se nós compararmos a situação do povo na época do dilúvio e compararmos com a humanidade hoje em dia, será que está diferente, irmãos? Talvez esteja pior. E hoje eu via uma postagem do pastor André Valadão. Ele fez uma postagem hoje que eu já estava meditando nessa situação, e quando ele postou isso me fez meditar mais ainda. E ele falou a respeito do que João fala a respeito das estrelas. Eu não sei se alguém viu essa postagem dele, mas ele fala a respeito das estrelas que João fala que viu caindo dos céus. E ele coloca uma questão, isso não está na Bíblia, mas tipo assim, ele abriu uma caixinha para a gente pensar. Porque se nós pararmos para pensar, quando que João teve essa visão? Há milhares e milhares de anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, ainda não tinha foguetes, mísseis, não tinha essas coisas ainda, né? Então o que será essas estrelas? Pode ser realmente estrela caindo do céu, amém? Eu não estou falando que não é estrela, amém, irmãos? Não estou dizendo isso, que não seja estrelas, mas ele pode ter usado essa palavra estrela caindo do céu, porque talvez ele não entendeu o que era aquilo luminoso descendo do céu. E João poderia estar falando de algo que já está acontecendo agora, a respeito dos mísseis, de tudo isso. Não estou falando que é isso não, amém, irmãos? A gente está aqui abrindo o pensamento, porque na época ele não sabia o que era um foguete, um míssil, ele não sabia o que era isso. Ele pode ter colocado como uma estrela caindo do céu, mas é algo para nós pensarmos, amém? Porque a Bíblia fala estrela, então é algo para nós pensarmos. Existem coisas, querido, que nós só vamos entender na eternidade, coisas que o Senhor não revelou para nós, mas uma coisa é clara, uma coisa está clara, querido, Jesus, Ele está voltando. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, queridos, há 30 anos eu tenho lutado para manter as minhas lamparinas acesas, lutado para permanecer de pé, lutado para permanecer com as lamparinas acesas. Olha o que o Senhor diz aqui em Mateus, no capítulo 25, versículo 13. Jesus, ele deixa uma ordenança para nós. Ele diz assim, olha, portanto, vigiai. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia. Não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem virá. Mas ele diz, então vigiai. O que esse vigiai significa, irmãos? Significa exatamente isso, estar pronto. Aqui está falando daquelas passagens, da passagem das 10 virgens. Mateus 25, aqui está falando da passagem das 10 virgens. E eu acho interessante, amados, essa passagem, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela usa às vezes figuras de coisas para nos mostrar a realidade
a realidade do reino de Deus, amém? E virgindade na Bíblia fala de pureza, e mulher na Bíblia aponta para a igreja. Mulher na Bíblia aponta para a igreja. E a pureza, a virgindade aponta para a pureza. Então vamos lá. Jesus fala de uma parábola, fala das 10 virgens. Amém? Virgem é o quê? Mulher, amém? As 10 mulheres. Então, ou seja, 10 igrejas. Ajuda a pregar, igreja. Em nome de Jesus. Então aqui, ó, 10 igreja. Amém? E ele fala de virgindade. Então, pureza. Então é 10 igrejas puras. Ou seja, essa parábola aqui, Jesus está falando para a igreja, para nós. Ele fala de 10 igrejas, ele fala aqui de 10 mulheres, ele fala aqui para nós, irmãos. Fala para nós. Porém, nós vemos que 5 dessas igrejas, 5 dessas mulheres, não estão prontas quando o noivo vem. Elas tinham lamparinas, estavam com as lamparinas acesas, porém, o noivo tardando, as lamparinas se apagaram, e elas não tinham mais azeite, elas não tinham azeite reserva para manter as suas lamparinas acesas. Então o noivo vem, leva 5 que estavam com a lamparina acesa, e as outras 5 que tinham saído para buscar o azeite, quando volta, o noivo já tinha vindo. Elas estavam desapercebidas. Então aqui, amados, eu entendo que infelizmente, nem todos de nós, nem todos aqueles que professam Senhor, Senhor, estarão prontos naquele dia. Não basta, amados, eu ter uma lamparina. Às vezes você pode perguntar assim: pastor, o que eu preciso fazer para manter as minhas lamparinas acesas? Fazer o que é certo? Não fazer o que é errado? Não pecar? Não trair, ser fiel? Será que eu somente fazendo isso, as minhas lamparinas estarão acesas? Será que somente fazendo isso, as minhas lamparinas permanecerão acesas? Não, irmãos. Fazendo isso te dá o direito de ter a lamparina. As lamparinas é para a igreja, lamparina é para a noiva. Por isso que ele fala sobre as 10 virgens. Então, pastor, o que mantém as lamparinas acesas não é apenas fazer o que é certo, não é apenas não fazer o errado, é sim fazer o que o Senhor ordenou, é estar no centro da vontade de Deus, querido, é ter uma vida de intimidade, é ter uma vida de oração, sabe, é ter zelo pelas coisas do Senhor, é ter zelo pela igreja, é ter zelo pela tua família, pela tua casa, é amar ao Senhor acima de todas as coisas, é desejar o noivo, é desejar estar com Ele. Meu irmão, hoje quase a gente não ouve mais uma palavra como essa falar sobre a volta de Cristo. Sabe, antigamente falava da volta de Jesus, a igreja se alegrava. Hoje em dia quase não ouve falar mais isso. As pessoas querem só saber da bênção, só querem saber daquilo que pode receber, daquilo que Deus tem para dar para ela. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor, nos preocupar sim, em estarmos prontos. Eu me preocupo, eu fiquei essa semana assim orando e pensando, sabe, o Senhor está martelando isso na minha cabeça essa semana inteira. E ontem, quando aconteceu o bombardeio, irmãos,
Quando aconteceu essa situação nessa madrugada, tudo que aconteceu, eu disse: Jesus. Será que nós ansiamos? Sabe, uma vez eu virei para uma irmã e falei assim: irmã, eu estava num culto como esse, pregando e falando sobre a volta de Jesus. Aí no final do culto a irmã me procurou: ô pastor, posso falar com o senhor? Você pode, irmã, vem cá. Aí fui conversar com ela. Aí eu falei: pastor, o senhor está falando sobre a volta de Jesus e tal. Aí ela: mas Jesus não pode voltar agora não. Eu: por quê, irmã? Que Jesus não pode voltar? Ah não, pastor, eu tenho que casar primeiro. Irmãos, mas isso daí é realidade, sabe? Irmãos, tem muitas coisas que eu quero fazer ainda nessa vida, amém? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, quem tem sonhos aqui, diga amém. Deixa eu ver, quem tem sonho aqui? Amém? Meu amado, mas o meu maior sonho é que Jesus volte. Se Jesus voltar agora, amém, glória a Deus por isso. O meu maior sonho é estar com Ele. O meu maior desejo é estar com Ele. Ah não, Senhor, aí tem gente orando. Não, Jesus, espera um pouco, eu tenho que casar. Não, Senhor, espera um pouco, eu já casei, mas eu quero ter um filho. Ah, Senhor, espera um pouco, porque eu casei, tive um filho, mas Senhor, eu quero ter um netinho. Misericórdia, irmão, se o Senhor for olhar o desejo da igreja hoje em dia, ele não vem nunca. Mas o Senhor, Ele virá por uma igreja que deseja Ele. A noiva que está... E olha aqui, você sabe que a religiosidade, sabe, a tradição, sabe, corrompeu o que Deus criou, né? Hoje em dia, como que é os casamentos hoje, pelo menos no Brasil, nos países que são romanizados, que seguem nós brasileiros, amém? Segue uma tradição romana, vocês sabem disso, né? Uma cultura, o Brasil, ele foi meio que romanizado nessas questões, nessas culturas aí, amém? Como que é celebrado o casamento hoje, no Brasil? O noivo vai para o altar, não é isso? Ele entra primeiro, não é assim? E fica lá 40 minutos, 1 hora, 2 horas em pé esperando a noiva, né? E aí a noiva, com todos os atrasos, pelo menos o normal da cultura brasileira é essa, né? Aí a noiva chega e há aquela festa, né? A expectativa de todos é a entrada de quem? A expectativa de todos é a entrada de quem? Agora você vai lá em Israel e participa de um casamento. Quem entra primeiro é a noiva. E isso é a imagem da igreja para com Cristo. A Bíblia ensinou assim, porque é a noiva que está esperando o noivo, não o contrário. Quem é festejado quando entra não é a noiva, mas é o noivo. Mas são coisas sutis, irmãos, que o diabo colocou dentro de uma cultura para tirar o nosso foco. E são coisas, às vezes você pensa: ah, pastor, mas isso é bobeira. Não é não, irmãos. Não é. Isso é um detalhe que o diabo entrou já no matrimônio, no casamento. Já no início ali, ó. Então lá, como que é? Como que é feito o casamento? O casamento bíblico, como que ele deveria ser feito? A noiva entrar, o noivo atrasar, fazer a noiva esperar bastante. É ou não é?
Porque, e a noiva ali, irmãos, oh, cadê o noivo? Cadê o noivo que não chega? Vem logo, vem logo. E ela ali doida que ele vem, doida que ele vem. Aí somos nós, irmãos. É a igreja para Jesus. Uma igreja que anseia, sabe? Uma noiva que anseia pelo noivo, que deseja ele. Isso daí é manter a lamparina acesa. Se você perde o teu desejo, se você perde a tua vontade, se você perde, sabe? Já esperei muito tempo, eu vou embora. Por mais que você ainda esteja com vestido de noiva, se a tua lamparina apagou, já era. E aí o noivo vai e entra, e aí a igreja festeja. Assim deveria ser, irmãos. Você consegue enxergar a sutileza do diabo? A gente pegou uma coisa, porque a Bíblia compara. Você vê aqui que eu li uma passagem. Eu garanto que a maioria aqui, na hora que eu li a passagem aqui, o pastor vai falar sobre casamento. E realmente eu estou falando sobre casamento. Só que não é sobre o casamento do esposo com a esposa aqui, entre eu e a minha esposa, entre você com sua esposa. Não, eu estou falando aqui sobre o casamento de Cristo com a igreja. Então, meu amado, para manter a lamparina acesa, uma das principais coisas é você estar ali esperando o noivo. Ansioso, ansiosa, a igreja ansiosa, a noiva ansiosa para que ele venha, para que ele volte. Esses dias, querido, o Senhor, Ele me levou lá em Isaías 38. Olha o que diz aqui Isaías 38. Isaías 38, 1. Quem quiser abrir aí, pode abrir, mas se não quiser eu vou ler aqui já. Isaías 38, 1. Olha aqui. Olha o que Deus manda Isaías falar com o rei Ezequias. Eu creio que você já ouviu talvez essa passagem. E ele diz assim, olha: naqueles dias de Ezequias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí a gente conhece a história. O profeta entrega a profecia para Isaías. Isaías vai, vira para a parede, dobra os joelhos e vai orar a Deus. E antes do profeta sair do palácio, quando ele estava ainda no pátio, Deus dá uma ordem ao profeta que ele volte. Está com cheiro de gás, não está? Calma, Senhor. Não, calma não, pode vir, Senhor. Pode vir. Mas com cheiro de gás. Antes do profeta sair no pátio, sair do palácio, quando ele estava ainda no pátio, o Senhor manda ele retornar e dizer a Ezequias: Ezequias, o Senhor ouviu as suas orações, e por causa disso ele acrescentará mais 15 anos na sua vida. Mas não é sobre isso, sobre a oração de Ezequias. Isso aí é uma outra mensagem. Amém? É uma outra. A questão aqui, amados, é você estar pronto. A questão aqui, sabe, é o que o Senhor falou, é o que o profeta falou ali com o rei Ezequias, e diz: arruma a tua casa. Com outras palavras, ele estava dizendo assim: ei, Ezequias, esteja pronto. Arruma tudo, esteja pronto, porque você vai morrer. Meu amado, na verdade, nós estamos aqui falando da volta de Jesus. Mas e se Jesus não voltar literalmente para a igreja, para buscar a igreja hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã? Ele pode voltar para mim hoje, para você hoje. Eu não sei, querido, se eu vou levantar amanhã. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no meu carro ali hoje para ir embora para casa. Nós não sabemos. Eu estava vendo esses dias para trás um vídeo, um pastor estava pregando e ele morreu atrás do púlpito.
pregando a palavra de Deus. Nós não sabemos, amado, o dia que o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos, mas nós precisamos estar prontos. Nós precisamos, como igreja, estarmos preparados. Queremos estar, às vezes, no Senhor, sabe, por causa de uma bênção, por causa de algo que Deus vai nos dar. Mas o nosso maior motivo de estar em Deus, querido, tem que ser estarmos preparados para o grande dia, para um dia nos apresentarmos diante dEle. Deus, Ele mudou a sentença de Ezequias. Sabe por quê, irmãos? Porque Ezequias estava pronto. Quem está pronto, irmãos, consegue tocar o coração de Deus de tal forma que faz com que Ele mude sentenças. Quem está pronto, quem tem um coração em Deus, meu irmão, talvez se eu e você aqui recebesse uma notícia aqui agora, Pedrão, se o Senhor falasse contigo aqui, olha, Pedro, se prepara que você tem mais 10 dias de vida. Talvez, sabe o que a gente fazia? A gente ia sair daqui, olha, eu vou pegar meu dinheiro que está tudo no banco, sabe, as minhas finanças, e olha, vão lá na One, vão aproveitar que eu só tenho 10 dias. Não é? Talvez muitos de nós faria isso. Talvez eu só tenho 10 dias para meter o pé na jaca, e vai lá, irmão, e acaba tudo. Porque muitas das vezes estamos mais preocupados em aproveitarmos tudo que temos para aproveitar. Às vezes demoramos tomar uma decisão, porque a maior decisão na nossa vida, irmãos, eu preguei esses dias lá em Ubá. Qualquer dia eu trago essa palavra aqui para a igreja, sabe, eu preguei esses dias lá em Ubá sobre o poder da decisão. Uma decisão, querido, ela pode mudar a minha e a tua vida. Ela pode não. Uma decisão, ela muda a nossa vida. Mas a maior decisão que nós precisamos tomar é levantar nossas mãos e aceitar Jesus. E às vezes, irmãos, demoramos a fazer isso. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que já teve milhares e milhares de oportunidades para entregar a tua vida para Jesus, mas até hoje não entregou. Olha, meu irmão, minha irmã, quero te dizer uma coisa. Se você está aqui hoje e ainda não tomou essa decisão, tome, porque amanhã pode ser muito tarde. Você acha que esse mundo tem alguma coisa para te oferecer? Tem não, querido. Tem não. Ah, eu quero aproveitar. Não, eu tenho uma eternidade para aproveitar, querido. Eu não estou preocupado em aproveitar nessa vida. É lógico que se eu puder comer, viver do melhor dessa terra, eu vou viver do melhor dessa terra. E tudo que eu posso aproveitar, eu aproveito. Mas sem me afastar do meu Senhor. Sabe por quê? Porque existe uma eternidade me aguardando. E lá, meu querido, eu vou aproveitar. Lá eu vou aproveitar uma eternidade com Ele. Eternidade com Ele. Existe um milênio, sabe? Existe algo, querido, o Senhor ainda vai reinar nessa terra durante 1000 anos. E somente os vencedores, somente a igreja que vencer, vai estar com Ele nesse milênio. Aonde não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter choro. Meu irmão, eu quero estar vivendo nessa terra, sendo reinada por Cristo, e eu estando junto com Ele. Então, olha, é pouco tempo, irmãos. Vira uma pessoa que está do teu lado, diga para ela: ei, não, seja profeta, meu irmão, seja profeta. A pessoa que está do teu lado agora tem que ficar com medo do que você vai falar com ela. Ei, o seu tempo aqui é curto. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Eu glorifico a Deus porque o meu tempo aqui é curto, mas eu tenho uma eternidade com Ele, cara. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui, querido, nessa comparação do versículo 25 é:
Assim como Cristo amou sua igreja, Ele nos amou. E está aqui a prova. Estamos aqui hoje reunidos, irmãos, por Ele, amém? Estamos aqui por Ele. Segunda coisa, a igreja, ela é gloriosa. Voltamos lá para Efésios, amém, querido? Voltamos lá para Efésios. Olha aqui, vós maridos. Aqui, o Senhor em Efésios, Ele compara o marido com a igreja. O marido com Cristo. Maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, aqui em Efésios capítulo 5, o esposo, o marido, ele é comparado com Cristo. Amém? Então olha aqui, vós maridos, amai as vossas mulheres. Então se ele fala que é para fazer como Cristo, então quer dizer que Cristo ele nos amou. Aqui está a prova, Paulo falando, Cristo amou a igreja. Marido, amai a vossa mulher. Como também, aí também está aqui, ó, como também Cristo amou a igreja. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a igreja é gloriosa. Olha aqui. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Nós, queridos, somos uma igreja gloriosa, uma igreja cheia, coberta com a glória de Deus. O que é uma igreja gloriosa? É uma igreja celebre, é uma igreja vencedora, é uma igreja que está cheia da glória de Deus. Ei, querido, o Senhor, Ele virá buscar uma igreja revestida de glória e vencedora. É isso aí. Então dá um jeito, querido, nessa cara de maracujá azedo sua aí, e começa a se alegrar no Senhor, começa a glorificar Ele. Aleluia, porque você é uma igreja gloriosa, você é uma igreja vencedora. Se alegre por isso. Meu irmão, sabe aonde começa a derrota de uma pessoa? É quando ela se vê derrotada. A palavra de Deus diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Sabe o que esse versículo quer dizer para mim e para você, querido? A tua vida é como você a vê. Se você não se vê como um vencedor, como uma vencedora, se você não se vê como uma igreja gloriosa, sabe, se você começa... Por que a pessoa entra em depressão, irmãos? É o declínio das emoções dela. A pessoa começa, sabe, ela começa a se ver menor do que as outras. Eu estou preparando uma palavra que eu vou trazer aqui para vocês ainda, talvez no próximo domingo. Eu trago essa passagem, essa palavra aqui para vocês, mas eu vou dar só um spoilerzinho aqui, sabe? Olha só, irmãos, o povo de Deus, eles foram espiar a terra de Canaã, a terra prometida. Eles estavam no deserto, e Moisés separou 12 espias, 12 príncipes, não foi qualquer homem não, 12 príncipes do povo de Deus, um de cada tribo, e mandou eles para a terra para espiar a terra. Aqueles espias voltaram depois de 40 dias, trazendo os feixes. A Bíblia diz que os cachos de uvas eram tão grandes que precisava de 2 homens para carregá-los, de tão próspera que era a terra. E aí, irmãos, 10 dos espias que voltaram atribularam o povo. Viravam só: olha, a terra realmente é boa, a terra realmente mana leite e mel, mas ó, a terra é de gigante. Aí, um dos 10 espias viraram para Moisés e falaram assim, perante o povo e para o povo, desanimando o povo:
Sabe o que nós somos para eles? Nós somos como gafanhotos. Olha só, irmãos, 10 príncipes, 10 líderes de suas tribos se viram como gafanhotos e passaram para o povo isso. Como os seus olhos o vê, assim você será. Mas aí tinha 2 homens, Calebe e Josué. Calebe vira e fala assim: esses gigantes, eles são como pão para nós. Olha a visão, irmão, diferente do homem. Quem tem a glória de Deus, quem sabe, olha, foi Deus que me prometeu. Deus não falou que vai nos dar a terra, então vamos entrar. Eles são grandes, são, mas eles vão ser como pão para nós. Por causa do... Porém, eram 2 príncipes tentando animar o povo, e 10 já tinham desanimado. Já tinha entrado no coração do povo o desânimo, já tinha entrado o desespero no coração do povo. Sabe o que aconteceu? Irmãos, sabe onde eles estavam? Aqui, ó, terra prometida, que Deus prometeu. Aqui era onde eles estavam. Bastava eles fazerem isso aqui, ó. Era só atravessar o Jordão. Eles estavam de lá de cá do Jordão. Aqui no Jordão, a terra prometida ali. Era só eles atravessar o Jordão, eles estavam na terra da promessa. Sabe o que Deus fez? Porque o povo se corrompeu com aqueles 10 espias, fez o povo voltar. E o povo ficou 40 anos no deserto. E todo aquele povo morreu. A geração deles, os filhos deles, que entraram na terra da promessa, junto com os 2 únicos príncipes que viram o gigante como pão, Calebe e Josué, foram os únicos 2 que entraram. O resto tudo morreu. Tudo. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Tem tudo, querido. Tudo. O que eu estou falando aqui é que você é uma igreja gloriosa. Você é uma igreja que tem a presença de Deus na sua vida, e você tem que se alegrar com isso. Você precisa se posicionar como tal. Você precisa se posicionar. Você é uma igreja de vencedores. O Senhor te chamou para vencer. E pronto. E a outra coisa que eu vejo aqui, está aqui no versículo 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Aí vem, olha, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que quer dizer, amado? Sem ruga e sem mácula. Ruga, que tem a ver rugas? Geralmente começa a aparecer com a idade avançada, sim ou não? Então a ruga, querido, ela fala de vigor. Sabe, aqui está falando sem ruga, ou seja, uma igreja vigorosa. Sabe, uma igreja, se você parar para meditar na igreja, na vida de Calebe, quando ele entra na terra prometida, o povo já tinha morrido. Calebe e Josué foram os únicos 2 que não morreram. Amém? Falamos já isso aqui. Aí Calebe, quando ele vai entrar na terra prometida, a Bíblia diz que o vigor de Calebe já estava com 80, agora eu não vou lembrar se é 83, 86, era 80 e poucos anos, mas a Bíblia diz que o vigor dele era como ele estava com 40 e poucos, quando ele chegou antes. Olha só, ele chegou há 40 anos atrás, ele chegou, foi lá como príncipe espiar a terra, cheio de vigor, 40 e poucos anos, estava ali no auge, amém? E ele foi espiar a terra. E ele voltou naquele vigor e falou que aquele povo seria pão e tal, tentando animar o povo. Sabe o que Deus fez? Deus manteve o vigor dele durante os 40 anos. A Bíblia diz que quando ele entra na terra da promessa, ele entra com o mesmo vigor que ele estava 40 anos atrás. Uma igreja sem ruga, uma igreja vigorosa, uma igreja vibrante,
uma igreja que celebra, uma igreja que se alegra, uma igreja que festeja, sabe, uma igreja que não desanima, uma igreja cheia de vigor. Eu estou falando aqui para uma igreja de vigor, amém? Uma igreja de vigor. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais, eu estou cansada. Não, mas está difícil demais, pastor, eu não aguento mais. Sabe, eu não suporto mais essa situação. Não, querido, se anime. Sabe, tira essa ruga dos seus olhos, sabe, entra na presença do Senhor, dobra o teu joelho, sabe, até o Espírito Santo vir, sabe, com botox espiritual ali, e arrancar essa ruga sua, trazendo alegria no teu coração, trazendo alegria no teu rosto. Aleluia. Precisamos estar pronto, igreja. Precisamos estar queimando, vibrando e com vigor. Agora também fala aqui sobre uma igreja sem mácula. O que é mácula? Segundo o dicionário, mácula é sujeira, sinal de impureza, infâmia, em que desonra, cuja reputação foi manchada, defeito, falta de perfeição, em que há erro, inexatidão, incorreção. Meu irmão, de nada adianta você não ter ruga, mas você está podre por dentro. Aqui fala de pureza. A mácula, querido, fala de pureza. Não adianta eu ter a pele limpa, mas estar podre por dentro. Já ouviu aquele ditado, querido, que quem vê cara não vê coração? É mais ou menos isso. Como está o teu coração, querido? Como está a tua vida? Como é você no secreto? Como é você quando você está lá no seu emprego, na frente daquele computador? Como é você quando você está lá no seu quarto, sozinho, sem o teu esposo ou sem a sua esposa? Por onde andam os seus pensamentos? Perdão, igreja, hoje é um culto de domingo, é um culto de domingo, às vezes é um culto de louvor e adoração a Deus. Nós a louvamos e adoramos a Deus, sabe, mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui para preparar você, para você estar pronto, porque o noivo está voltando. E eu, como pastor, querido, essa é a minha preocupação, essa tem que ser a minha preocupação, em estar preparando vocês para o grande dia. Eu não quero ter culpa. Eu não quero que chegue naquele dia e o Senhor vire para mim e fale assim: olha, você não ensinou o rebanho que eu coloquei nas tuas mãos. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Porque naquele dia, irmãos, o Senhor disse: muitos chegarão perante o Senhor dizendo: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas o Senhor vai dizer: olha, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Por quê? Porque não manter a lamparina acesa. Estar pronto, querido, é estar limpo. Olha o que diz em Salmo 24:3: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Pureza. É a igreja, é essa igreja que o Senhor virá buscar. É essa igreja, isso é estar pronto. Eu quero concluir, irmãos. A mesma coisa que o Senhor disse a Ezequias. O Senhor mandou te dizer nesta noite: põe em ordem a tua casa. Ah, pastor,
Vou morrer amanhã? Não, querido. A questão não é essa. A questão é, como igreja, nós precisamos estar prontos. Nós não sabemos realmente o dia de amanhã, mas o Senhor, Ele pode voltar amanhã. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Põe em ordem a sua casa, a sua vida. Esteja pronto. Esteja pronto. Eu não conheço você, eu não conheço a tua vida, amados. Eu não sei como você tem caminhado, como você tem andado. Mas talvez você está aqui hoje, sabe? E na verdade você precisa, talvez, dar o primeiro passo que talvez você nem deu ainda. Como está a tua vida? Como está o teu coração? Será que estamos prontos? Será que estamos prontos? A questão aqui, amados, não é se eu peco ou não, se eu sou pecador ou não, porque pecador eu sou. Eu sou um pecador enquanto eu estiver nesse mundo, enquanto eu estiver nessa carne aqui, sabe, eu sou um pecador. Mas eu decidi abrir mão, sabe, dos meus prazeres. Eu decidi abrir mão, sabe, dos prazeres da carne, para entregar minha vida para o Senhor, para me preparar para ser noiva dEle. Se coloca de pé, igreja. Eu gostaria que você, no seu lugar, onde você está mesmo, pode apagar as luzes, já apagou, né? Eu gostaria que você colocasse a tua mão na altura do teu coração. E eu gostaria que você começasse a olhar para dentro de você, querido. Como o profeta Isaías, ele disse para Ezequias, e dizendo para ele: olha, Ezequias, arruma a tua casa. Arruma a tua casa, Ezequias, porque certamente morrerás. Ezequias, irmãos, ele estava doente. E quando Ezequias ficou sabendo que o profeta Isaías estava lá para vê-lo, eu creio que Ezequias, irmãos, se alegrou muito, porque ele sabia que Isaías era um homem de Deus. E ele doente, ele imaginou na hora, talvez, olha, o profeta está aqui, e eu estou doente, então é sinal que o profeta, ele vai colocar as mãos sobre mim, e eu serei curado. Mas quando o profeta chega, o profeta diz para ele: Ezequias, arruma a tua casa, porque essa doença é para a morte. Porém, Ezequias, ele dobra os joelhos, vira o rosto para a parede, e ali ele começa a apresentar ao Senhor o seu memorial. E ele começa a dizer: Pai, Senhor, eu sempre fui fiel ao Senhor, eu sempre andei nos seus caminhos. E ali Ezequias começa a dizer para ele, ali Ezequias começa a falar com o Senhor, apresentando ao Senhor o memorial dele. E ali o Senhor diz para ele, manda Isaías voltar e diz para eles: Ezequias, o Senhor ouviu a sua oração. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Ezequias, ele
o arrumar a casa de Ezequias era ele lembrar novamente, era trazer a memória dele novamente quem ele era em Deus. E eu te pergunto aqui, igreja, quem é você em Deus? Que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de homem você tem sido? Será que tem alguma coisa que precisa ser arrumada na tua vida? Talvez o arrumar a casa para você, sabe, é você sair de cima do muro e falar: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Talvez você se ache uma pessoa boa, talvez você se ache uma pessoa, sabe, olha, eu não minto, eu não traio, eu não roubo, eu sou uma pessoa, sabe, politicamente correta. Ei, deixa eu te dizer, não é o bastante. Se o teu coração ainda é dúbio, se o teu coração ainda é duvidoso a respeito das coisas de Deus, nesta noite o Senhor convida você: desce do muro hoje. Desce do muro hoje. Faça o que você tem que fazer hoje. Seja uma igreja, sabe, com a lamparina acesa, sabe, esteja pronto. Esteja pronta. Nós vamos adorar o Senhor aqui com uma canção, cara. E enquanto essa canção ela vai sendo entoada, eu gostaria que você aí no teu lugar mesmo, onde você está, você falasse com o Pai. Porque o Pai tem falado com você hoje aqui. O Espírito Santo tem falado com você. E Ele te chama hoje para um lugar, querido. Ele te chama hoje para uma posição de ser uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula. Ele te chama para estar pronto. Então fale com Deus agora neste momento. E se você, querido, tiver que entregar a tua vida para Jesus, não saia daqui hoje sem fazer isso.
só batente eu vou abrir pra você entrar. É só batente eu vou abrir pra você Em nome de Jesus, Pai amado, eu quero apresentar aqui a Ti, a Tua igreja nesta noite, a Tua noiva, Pai amado, que está aqui reunida neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, eu creio, oh Deus, que há poder na Tua palavra, e a Tua palavra ela foi liberada aqui nesta noite, Pai, e eu lhe peço agora, que essa palavra, Senhor, venha entrar, ó Deus, como uma espada de dois gumes, meu Pai amado, na vida de cada irmão, de cada irmã presente aqui nesta noite, trazendo, ó Pai amado, transformação, libertação. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua igreja que aqui está, Senhor, é uma igreja que se coloca na Tua presença. É uma igreja que está com a lamparina acesa, mas não apenas está acesa no momento, mas permanecerá acesa, porque não vai faltar azeite. Não vai faltar azeite. Oh Deus, em nome de Jesus, tira todo o cansaço, tira agora, Pai, toda a fadiga. Ah, Pai, arranca as rugas, dê vigor, Senhor, purifica. Oh, Pai amado, tira as máculas, tira as impurezas. Queremos estar prontos, Senhor. Queremos estar prontos. Queremos estar prontos para quando o Senhor vier. Queremos estar prontos. Pode morar aqui, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, Pode morar aqui, meu noivo esperado. eu abro
Nós já vamos terminar o culto, queridos, mas eu não posso terminar o culto sem fazer essa pergunta nesta noite. Talvez você chegou aqui e a tua lamparina não estava acesa. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. O Senhor acendeu nesta noite, amém? Porém, como nós falamos aqui, não basta estar aceso, precisa permanecer. E a única forma disso acontecer, querido, é quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. E eu não sei porquê, irmãos. Eu vejo aqui, quase todas as carinhas são conhecidas, mas o Senhor, Ele queima isso forte no meu coração. Talvez você está aqui hoje e você ainda não entregou a tua vida para Jesus, querido. O Senhor fala claramente comigo. Olha, se você crê que é Deus, é Deus. Se você não crê que é Deus do mesmo jeito. E eu não vou tomar tempo aqui agora, querido. Mas o Senhor fala claramente no meu coração que existe uma pessoa que está aqui, que ainda se encontra em cima do muro. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, irmãos. De ninguém. Falar a verdade para vocês, a maioria aqui ainda eu nem guardei o nome ainda. Mas o Senhor conhece você pelo nome. O Senhor conhece a todos aqui pelo nome. Sabe, Ele te trouxe aqui nessa noite. Sabe, porque Ele te ama e Ele tem um plano na tua vida. E Ele te chama hoje, querido, para uma decisão. Ele te convida hoje, olha, desça desse muro. Deixa eu mudar a tua vida, deixa eu mudar a tua história. Deixa eu fazer morada. Sabe, o Senhor, Ele não quer apenas uma visita. Ele quer fazer morada em você. Ele quer habitar. Ele quer habitar. E nesta noite o Senhor te dá essa oportunidade de você falar com Ele: Pai, vem habitar, vem. Oh, vem fazer morada. Vem habitar, vem fazer morada em mim, Senhor. Se você nesta noite, querido, deseja assumir um compromisso com o Senhor, deseja verdadeiramente entregar a tua vida para Ele. Se nessa noite você deseja descer desse muro, querido, e se lançar nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor, eu gostaria que você, aonde você está, levanta a tua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Oh, recalabassoro, godorianda, babababababa. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Pode morar aqui, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui, teu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Nós vamos orar agora, irmãos. Sua oportunidade, levanta as mãos que eu quero orar por você. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite. Nós te bendizemos, ó Pai, nesta noite, Senhor, por este culto. Nós te bendizemos aqui pela tua presença aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. E a tua palavra, Senhor, que é uma semente, ela foi liberada nesta noite.
E eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, traga cura, traga arrependimento, traga transformação. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus amado, que a Tua palavra, que é vida, que é viva e eficaz, Senhor, possa sim, ó Deus, trazer grandes frutos a todos que aqui estão. Senhor, eu abençoo a Tua igreja nesta noite, Pai. Eu abençoo a Tua noiva nesta noite. E saímos daqui hoje, Pai, com o nosso coração queimando e ansiando pela Tua volta, declarando, ó Deus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Sim, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos e nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém.